Irmãos, que o Eterno vos abençoe, em nome do seu Filho amado Yeshua HaMashiach. Meus queridos e amados irmãos, hoje nós vamos começar a abordar um tema ao qual foi estudado acho que há 1 a 2 meses atrás no nosso grupo de estudos do WhatsApp, Retornando à Fé Hebraica. E nós estudamos um tema muito importante para identificarmos o que é o Evangelho segundo as Escrituras. Não segundo o que o homem pensa que é. Porque qual é a temática dita nos púlpitos referindo-se ao que é o Evangelho? Geralmente é dito que o Evangelho consiste que Cristo morreu, ressuscitou e está à destra do Pai. Isto é o Evangelho. Que quem crê nele será salvo, e quem não crê no seu nome estará contado como ímpio no reino do Eterno. Logo nós vamos ter que identificar se essa afirmação tão resumida do que é o Evangelho é verídica ou não. E é isso que nós vamos abordar. Nós vamos fazer um estudo diferente hoje, que eu vou colocar essa temática não no site que eu costumo fazer, um estudo como eu costumo fazer, mas eu vou abordar diretamente no estudo que eu fiz e postei lá no grupo, e vou tecer alguns comentários que eu achar conveniente ao decorrer do estudo. Eu peço aos irmãos que deem like no vídeo se gostarem, lógico, se não gostarem dêem um dislike, e que os irmãos possam compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, inclusive com as pessoas que convivem num sistema religioso, inclusive para que essas pessoas que têm dúvida com relação para saber o que é o Evangelho segundo as Escrituras, que é um tema muito, mas muito importante, possam levar às lideranças do sistema religioso, para que eles possam perguntar a um pastor, por exemplo: pastor, o que é o Evangelho? Me responda. E ele vai dizer, geralmente é isso que eu indaguei no início, que é o que é pregado nos púlpitos. E você, depois de assistir esse vídeo, se você está fazendo parte de alguma denominação religiosa, você vai ter alguns levantamentos para questionar, sim, você que está em busca do conhecimento. Então nós vamos começar a leitura desse estudo que eu fiz há algum tempo atrás, e nós vamos verificar algumas incoerências com as afirmações relatadas nas Escrituras e com a pregação geralmente afirmada nos púlpitos. Diz o seguinte: ao decorrer desse estudo, nós vamos entender a diferença entre o Evangelho ensinado hoje para o Evangelho nos dias em que o Messias esteve entre nós, o legado dos apóstolos. No caso, veremos que há algumas distorções que a própria Escritura irá nos apontar se o que escutamos hoje como Evangelho é a mesma palavra dita pelo Messias. Então é isso que a gente vai abordar hoje. O primeiro ponto que a gente tem que saber, irmãos, é justamente o que significa em grego a palavra Evangelho, que é essa palavra aqui, ó, que transliterada quer dizer Euagelion. Euagelion, vocês podem já ter uma sonântica, você escutar essa palavra bem parecido com a palavra Evangelho, não é isso? Se você colocar isso aqui, em vez do V, Evangelion, não é isso? Então pense o seguinte, ó, a tradução no Strong's, dicionário Strong's, segundo a tradução Strong's, olha o que é o Evangelho: boas notícias ou boas novas, certo? Então a gente vai entrar novamente no mérito de que os tradutores, em determinadas situações, eles pegam uma palavra específica dita no Novo Testamento
e eles não transliteram essa palavra. Vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, a palavra igreja é a palavra eclesia. Eclesia, em grego, eles traduzem como igreja. Só que, quando é falado da parte dos apóstolos e do Messias, quando tem a palavra eclesia no Novo Testamento, eles traduzem como igreja. Mas quando é relacionada a alguma coisa do Antigo Testamento, eles colocam essa mesma palavra como congregação. Eclesia, eles colocam como congregação. Por exemplo, em Atos capítulo 7, se eu não me engano, ou é 6, eu não estou bem lembrado, Estevão está dizendo que Moisés estava na eclesia no deserto. Ou seja, estava na congregação no deserto ou na igreja no deserto. Já para a palavra, por exemplo, presbítero, a palavra presbítero não é nada mais nada menos que a palavra não transliterada, não traduzida para ancião. Então, quando queria se conotar um cargo de ancião para um cargo eclesiástico, os tradutores não transliteraram essa palavra para dar o sentido de um cargo, onde na verdade os apóstolos estavam citando anciões. A mesma coisa acontece aqui com as boas novas. E nessa temática aqui nós vamos decifrar o código da Bíblia, que é o Evangelho. E esse código da Bíblia, o que é o Evangelho, nós vamos ter aqui as boas notícias, nós já sabemos que as boas novas, segundo o dicionário Strong's, que diz o seguinte: o fato que a palavra Evangelho não foi transliterada intencionalmente no Novo Testamento, pois na Septuaginta, a tradução hebraica do Antigo Testamento, essa palavra sempre foi utilizada. Então, como era utilizada essa palavra na Septuaginta? O Espírito do Eterno está sobre mim, porque o Eterno me ungiu para pregar as boas novas, Evangelho, aos mansos, enviou-me para restaurar aos contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, dia de vingança do nosso Elohim, e consolar os tristes. Então, o Espírito do Eterno estava sobre o Mashiach, e qual era a função dele? Restaurar os contritos de coração. E o Messias fala lá: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o Messias vai realmente se encaixar nessas profecias. E ele fala aqui também em Provérbios 25 diz: como água fresca para a alma cansada, tais são as boas novas, Evangelho, vindas da terra distante. Continuando, em Salmo 40, verso 9, diz: preguei a justiça. Essa palavra para justiça aqui também é as boas novas na grande congregação. Eis que não retive meus lábios, o Eterno, tu o sabes. Note que neste salmo o tradutor associa a proclamação da justiça com as boas novas, certo? Então fica a pergunta: biblicamente, o que é o Evangelho? Hoje no cristianismo, como a gente viu, o Evangelho do reino é: aceite a Jesus e tenha os seus pecados perdoados. Basta você crer no nome de Jesus e você estará no reino eterno. Mas será que isso é verdade? Sabendo disto, teremos de aceitar que todas as religiões estarão salvas. A religião católica, a religião protestante, o candomblé, o islã, o espírita e até a religião luciferiana estaria salva, porque todas elas dizem que Jesus é o Filho de Deus, certo? Algumas, lógico, com algumas limitações, mas a maioria deles dizem que Jesus é o Filho de Deus. O Islã diz que no Alcorão relata que Isa, que é Jesus,
é um profeta de Deus, o supremo profeta de Deus, e quem não escutar a Isa, o que ele disse, e quem não praticar o que Isa, Jesus, disse, não será salvo e deve ser morto. Então eles acreditam que a salvação depende da obediência a Jesus, a Isa. Então logo, é isso aqui, aceite a Jesus, certo? Então nós temos que aceitar que todas essas religiões estão salvas. Por exemplo, o catolicismo está salvo, porque eles acreditam em Jesus, no nome dele, para ser salvo. Por exemplo, candomblé também, o espírita também. Então, todos esses acreditam que Jesus, inclusive o satanismo acredita que Jesus existiu e ressuscitou. Só que eles não querem obedecer a Jesus, eles tomaram a decisão. Então, será que foi o evangelho que João Batista anunciou? Então vamos lá, aqui é que começa a complicar as coisas. Assim, pois, com muitas outras exortações ainda, anunciava o evangelho, as boas novas, como a gente viu, mas aqui está como evangelho, como eu disse, né? Ao povo. Ora, João Batista, segundo o tradutor, é claro, ele anunciava o evangelho, não é isso? E o evangelho segundo a religião aceita Jesus e tenha os seus pecados perdoados. Basta você crer no nome de Jesus e você estará no reino. Então, aceitar que Jesus veio, morrer. Ou seja, João ainda não tinha visto que Jesus morreria. Mas se ele está anunciando o evangelho, ele está anunciando que Jesus ia vir, o Messias de Israel ia vir, iria morrer, iria ressuscitar, e depois de ressuscitado, o povo que cresce nele seria salvo. Então, se o evangelho que Jesus veio, ressuscitou, está à destra do Pai, e quem crê nisto será salvo, se o evangelho é isso, João, ele não estava anunciando o evangelho, ele deveria saber disso, né? Então vamos lá. Notamos que João Batista anunciava o evangelho, as boas novas, antes do Messias ser batizado por ele. Mas será que João Batista anunciava que o Messias precisava morrer e que a salvação para os judeus e para o mundo seria crer na ressurreição? Fica a pergunta como os judeus iriam acreditar em tais coisas, já que este anúncio da morte do Messias estava oculto para todos os judeus. Era uma profecia velada aos olhos do povo daquela época, pois o público que vinha a ser batizado por João Batista era de judeus, não de gentios, tá? Vocês têm que começar a mudar essa concepção. Sendo chamado ao arrependimento. Mas se arrepender de quê? Como alguém iria convencer judeus praticantes a se arrepender, já que o Messias lutou contra esse sistema e foi morto por eles? Então, de que João estava chamando o povo para se arrepender de quê? De quê? Aí muitos vão dizer, dos pecados, certo? Mas antes do Messias, todos os profetas mandavam o povo se arrepender e voltar para a Torá, para a lei de Moisés. E João aparece pregando para judeus, mandando que esses judeus se arrependessem. Mas de quê? E vocês notam que ele estava pregando o evangelho, certo? João estava pregando o evangelho. Então, se ele estava pregando o evangelho e mandando o povo se arrepender, qual é a diferença de João Batista para os outros profetas que mandavam o povo se arrepender e voltar para a lei de Moisés? Vamos ver se o evangelho não é a lei de Moisés? É o que eu quero questionar vocês. Então a gente vai dizer o seguinte, e que esse é o evangelho, que o Messias precisava morrer, e que esse é o evangelho do reino, né? É o que eu estava dizendo. O problema da visão romana que temos hoje das escrituras é que os judeus sabiam que o Messias precisava morrer e que esse era o evangelho do reino pregado por João Batista, no caso, né? Uma nova aliança onde Israel foi substituído pela igreja e, na verdade, temos que saber, segundo as escrituras, qual era o pensamento do povo sobre o Messias e qual seria a sua função na visão judaica da época, não na visão romana do século 21, né? Só assim saberemos qual é o evangelho que João Batista, o Messias e os apóstolos anunciavam. Veremos primeiramente que era de total desconhecimento da maioria dos judeus que o Messias precisaria morrer. Veja que interessante.
inclusive dos próprios apóstolos, de João Batista e dos seus seguidores. Opa! Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Preste atenção. Que se o evangelho é que Jesus veio, morreu, pregou, né, a salvação, morreu, ressuscitou, e quem crê que Jesus morreu, ressuscitou e deu a vida por nós, está à destra do Pai, é salvo, como é que nem o João Batista, nem os apóstolos sabiam que o Messias precisava morrer, e como é que João Batista estava pregando esse evangelho se ele não sabia que o Messias precisava morrer? Então diz, ó, desde então começou a Yeshua a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Olha, desde então, olha quando o Messias começou a falar que precisava morrer. Pedro tomando a parte, veja se Pedro sabia que o Messias teria que morrer. Pedro tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Veja, em Mateus 16, prestes ao Messias subir a Jerusalém pela última vez, né, em carne, antes de ser morto, antes de ressuscitar, ele subindo pela última vez a Jerusalém. Então, nesse momento, quando ele está subindo para Jerusalém para ser morto pelos escribas e fariseus e os romanos, aí é que ele começa a anunciar que seria morto. E nem os apóstolos sabiam disso. E eu continuo dizendo, ó, em João 12, já no final, na subida do Messias, ele diz: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando que a morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão. Veja o que a multidão de discípulos que estava ao lado do Messias diz. Nós temos ouvido da lei que o Cristo, o Machia, permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Ou seja, quando o Messias diz que ele precisaria morrer, que o Filho do Homem precisaria morrer, eles já desassociaram do Messias. Por quê? O que é que o povo sabia do Messias? Que o Messias permaneceria para sempre. Que a lei dizia que o Cristo, o Machia, permaneceria para sempre. Então, quando o Messias diz que o Filho do Homem seja levantado, quem é esse Filho do Homem? Eles já desassociaram do Messias. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Que os discípulos, os apóstolos, não sabiam que o Evangelho consistia que o Machia precisaria morrer. Então, logo, a gente já vê uma discordância do Evangelho que é pregado hoje do Evangelho do Messias. Agora a gente vai se aprofundar para saber qual é o Evangelho do Messias. É isso que a gente vai começar a entrar agora. E a gente continua para continuar afirmando essas palavras, a gente continua aqui. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, o Messias está convidando essas pessoas, lá em João, primeiramente, aos escribas e fariseus e aos seus discípulos, a examinarem a Escritura para obter a vida eterna, que é o que eles cuidam ter, e verdadeiramente é o que a palavra diz, e que elas testificam do Messias. E se o Messias testificava que precisava morrer, essas pessoas precisariam fazer uma releitura para achar aquilo ali. Nessas passagens vemos que os que escutavam tinham em mente que o Messias viria para trazer o reino eterno e que não passaria. Na mente dos judeus oprimidos pelo governo de Roma, aí é que a gente começa a estabelecer a situação que estava acontecendo no momento e não
com a visão que nós temos hoje do que era o que a gente lê, a gente querer associar a nossa vida ao que está sendo dito ali. Então veja, aquele povo judaico, o judeu, estava oprimido pelo governo romano. Não imaginavam que o Messias iria primeiro morrer para depois vir e aí sim trazer o reino para sempre. Então veja que martírio. O povo está oprimido, o povo está desfalecendo novamente. Então vem o Messias prometido pela lei e pelos profetas, a esperança de Israel. E esse Messias, que viria para trazer um reino sem opressão e que Israel dominaria todas as nações da terra, esse Messias estava vindo, mas ele não faria esse papel nesse momento. Ele viria debaixo de uma opressão enorme e ele seria morto pelos seus próprios conterrâneos, seus próprios irmãos. E ele diz, eu continuo dizendo, né? Depois vim e trazer o reino para sempre, regenerando todas as coisas, como está escrito pelos profetas. Eles não esperavam e nem se atentavam às profecias que falavam da morte do Messias. Esse era o pensamento, inclusive, de João Batista. Por que eu digo isso? Olha que coisa impressionante, diz aqui em Mateus 11, versículo do 2 ao 6. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos do Machia, enviou 2 dos seus discípulos. Olha o que João fez. João está preso lá, vamos supor, já passou aí cerca de 1 ano, João preso. E o Messias, ele escuta do Messias, que ele ungiu, dizendo que seu Cordeiro do Eterno, que tira o pecado do mundo. Ele disse que ele não era digno de batizar o Messias, mas sim que o Messias, ele não era digno de batizar o Messias, mas ele tinha que ir até o Messias para ser batizado por ele. Ou seja, ele reconhece Yeshua como Messias de Israel e ele é preso. E ele continua sendo oprimido pelo governo romano. Então ele chama 2 discípulos deles e diz o seguinte, e diz-lhe: és tu que havia de vir, ou esperamos outro? E aí? Veja que complicação. E Yeshua, respondendo-lhes, disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvistes e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Ele está dizendo para João que era anunciado o Evangelho para esse que estava desconfiando que o Messias ainda não tinha trazido o reino estabelecido para todas as nações da terra. E o Messias está mostrando a João as outras atribuições que o Messias, quando viesse, iria fazer. Que está lá, que a gente acabou de ler em Isaías 61, que era para trazer, curar os feridos, trazer a vista aos cegos e libertar os cativos. Então a gente vai observando que esse evangelho é diferente do que é pregado hoje. Porque se João não sabia que o Messias não estabeleceria o reino naquele momento, e o Messias cita que aos pobres é anunciado o evangelho é algo que João ensinava, que João já praticava e que era diferente do conhecimento de que o Messias não estabeleceria o reino naquele momento, não sabia que o Messias iria morrer, e João não sabia que o Messias iria ressuscitar e que para ser salvo teria que crer na ressurreição do Messias. Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza de mim. Vamos lá então. João havia batizado o Messias e tinha testificado que ele era o Cordeiro do Eterno que tira o pecado do mundo. É isso que eu estava falando antes. Depois disto, ele envia discípulos para perguntar se verdadeiramente ele era o Messias. Pois João tinha um pensamento judaico, que o Messias viria para restaurar as 12 tribos de Israel. Se você ainda não viu o estudo neste canal sobre as 2 casas de Israel, eu recomendo que assista. E reinar sobre todas as nações da terra. Mas depois de ter batizado aquele
que ele julgava ser o Messias, ele é preso e vê que está próximo à sua morte, mas não acontece aquilo que era a expectativa dos judeus, inclusive a dele, de que o Messias trouxesse a libertação ao seu povo. Tanto é que mesmo os apóstolos que viveram com o Messias, aprendendo todos os dias, que escutaram de sua boca que ele precisaria morrer e ressuscitar ao terceiro dia, ao ver o mestre morto, não acreditaram e esmoreceram a fé ao ver Yahushua morto na cruz. Pois, mesmo com tantos avisos do próprio mestre, eles ainda assim esperavam que ele trouxesse a libertação imediata. Por que eu digo isso? Ó? Veja que está aqui em Lucas, capítulo 24, 17 ao 27. Diz o seguinte, ó. E eles lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? Por que estáis tristes? Ou seja, os dois discípulos. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu um peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que têm sucedido nestes dias? Eles lhe perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito de Yeshua HaMashiach, Yeshua Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras. Poderoso em que obras? Esses eram judeus. Eles sabiam que a Torá eram as obras do Eterno. E eles consideram o Messias Yeshua, que nunca pecou, nunca transgrediu uma sequer das obras da Torá. Ele chama ele de poderoso em obras e palavras diante do Eterno e de todo o povo. Para um judeu, esses dois judeus, o Messias de Israel, ele era poderoso nas obras do Eterno e nas palavras do Eterno e de todo o povo. Como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos, veja, olha a expectativa dele. Nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Em verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém eles não o viram. E eles lhes disse: honestos, tardios de coração, para que em tudo que os profetas disseram, em tudo que os profetas disseram, porventura não convia que o Mashiach padecesse essas coisas para que entrasse em sua glória? Ou seja, o Messias está relatando que essas passagens, que o Messias morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, estava no meio da pregação do Evangelho, na pregação dos profetas, mas que esses homens estavam negligenciando essas passagens. E começando por quem? Por Moisés. E por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Mais uma vez, o Messias explica tudo novamente aos discípulos, pois, como dito acima, a expectativa deles era a glória do reino de Israel, como também está descrito abaixo. Em Atos capítulo 3, versículo 1 diz: aos quais também, depois de ter parecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo vistos por eles por um espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino do Eterno. Está em Atos 3. Então o Messias, depois de tudo isso, depois de ter padecido, ele se apresentou vivo. Entendeu? Então, agora temos a visão de que, segundo os judeus da época, o Messias viria para reinar e trazer de volta as 12 tribos de Israel. Em João 7, do 35 ao 36, diz: disseram, pois, os judeus uns para com os outros, para onde o Messias estava soltando uma parábola que precisaria ir a um local que eles não poderiam ir.
Então o Messias está dizendo que precisaria morrer e os judeus ir para o reino dos céus, para o eterno, e esses judeus não poderiam ir. Então o que é que os judeus pensam? Para onde irá este? Que não o acharemos. Eles nunca imaginariam que o Messias precisaria morrer. Irá porventura para os dispersos entre os gregos? Ensinará aos gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis? Aonde eu estou não podereis ir. Então, no judaísmo existem... Aí é que entra um detalhe importante que vocês vão começar a compreender por que os judeus não acreditavam que o Messias precisaria morrer. Eles acreditavam que o Messias viria para remir a Israel e viria para tirar a opressão do governo romano e trazer para si um governo totalitário israelita, ao qual todas as nações da terra seriam submissas ao reino de Israel. Por que eu digo isso? No judaísmo, até hoje, tá? Até hoje, se você for um bom estudioso das escrituras, você vai encontrar isso em qualquer livro judaico. Diz, ó, no judaísmo existem duas linhas de pensamento, que se o povo de judeu, né, da época, fosse digno, o Messias viria como Mashiach ben Davi. Ou seja, o Messias viria para reinar e restabelecer o reino de Israel, o que está descrito nas profecias de Daniel. Ponto. O Messias ben Davi, o Messias que veio para reinar. Ponto. Ele viria sobre um cavalo nos céus e iria trazer o governo totalitário de Israel. E existia outra linha de pensamento, porque alguns versos, como Isaías 53, como no profeta Zacarias, que fala que o Messias viria montado no jumento. Então, há uma diferença aí. Então, o que é que o judaísmo pensou? Que se o povo não fosse digno, ele viria como Mashiach ben Yosef, Mashiach ben José, ou seja, o Messias filho de José. O que foi que José fez? José não foi levado cativo para o Egito e morto, como se tivesse sido morto por seus irmãos? Então ele não viria como um rei, ele viria como uma pessoa humilde. E diz o seguinte, ó, e se o povo não fosse digno, viria como Mashiach ben Yosef. O Messias viria, mas iria morrer, pois aquele povo não seria digno de recebê-lo. Então, existiam duas linhas de pensamento na época do Messias, no judaísmo. Agora vamos para um questionamento bem... Agora sim a gente pode utilizar a mente humana para a gente imaginar. Vamos lá. Muito provavelmente na época... Só era passado ao povo a primeira hipótese, pois os rolos dos livros ficavam nas sinagogas comandadas por pessoas, segundo o Messias, hipócritas, onde só era lido o que era conveniente ao povo, algo muito parecido com o que acontece hoje. Assim, o Messias veio ensinar, na verdade, que os dois Messias precisariam vir. O primeiro com a função de servo sofredor, de Isaías 53, e esse mesmo servo como um rei de Israel, em Ezequiel 34, Daniel 7,14. Então o que é que o Messias estava ensinando? Que não eram dois Messias que viriam, mas que um viria para cumprir as duas funções que foi determinada pelos profetas. E primeiramente ele viria para morrer, para poder restabelecer a aliança do Eterno como sacrifício justo, e segundo, para que viesse reinar, que é o que vai acontecer em breve, para reinar sobre todas as nações da terra. Agora que já temos a visão da época que o Messias veio, sabemos logo que quando o próprio Messias anunciava o Evangelho do Reino, era o mesmo Evangelho do Reino que João Batista falava. Só que esse Evangelho jamais seria que o Messias morreria e ressuscitaria. Esse Evangelho era outro. Mas qual? Na realidade,
veremos que o Evangelho é, na verdade, as mesmas boas novas relatadas pelos profetas. Primeiramente, vamos a João Batista, o Evangelho que ele pregava e afirmava que era para o povo se arrepender, consistia em algumas frases. Veremos as suas palavras associadas à Torá, que é as boas novas, segundo os profetas do Antigo Testamento, era a Torá, a lei de Moisés, a lei judaica, o Pentateuco. Então, eu estou categoricamente afirmando que o evangelho que João Batista pregava, como a gente viu no início do estudo, era a Torá. Por quê? Vamos lá. Olha o que João ensina em Lucas 3, versículo 10 ao 11. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, veja o que João ensina, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Aí olha o que a Torá, a lei que a cristandade diz que foi abolida, diz: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na terra que o Eterno teu Elohim te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de toda a tua mão, e livremente lhes emprestará o que falta, quanto basta para a sua necessidade. É a mesma coisa ou não, irmãos? Façam uma sincera leitura disso aqui. É a mesma coisa ou não? Lucas 3, capítulo 3, versículo 10 ao 11, e Deuteronômio, capítulo 15, versículos 7 e 8. É a mesma coisa. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. O pobre necessitado, se você tem mais, você tem condições de ajudar, dê. Não pense 2 vezes. Se você só tem 2, dê uma. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E o que a Torá diz: não abrirás de toda a tua mão, livremente lhes emprestará o que falta, independentemente. O Eterno não está dando condição. Olha, se você tiver muito, você dê um pouquinho. O Eterno está dizendo que é para você dar o que falta ao teu irmão. Se você tem 2, você dá uma. Se você não tem nenhum, se você só tem uma, você não pode dar. Porque senão você vai ser o necessitado da história. João ensina, vamos lá. E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. Alguns guardas perguntaram: e nós? O que faremos? E João diz: a eles, e ele lhe disse: não peçais mais do que vos está ordenado. A lei ensina, Deuteronômio 25:13 diz: na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Ou seja, não pode pedir mais do que está ordenado. Ou seja, se você tem uma ordenança, você recebeu a incumbência de cobrar alguma coisa, você não pode pedir algo diferente daquilo que foi ordenado. Então você não pode ter pesos diversos, um grande e um pequeno, que é o sentido desse mandamento da Torá, de você fazer aquilo que lhe foi ordenado, aquilo que lhe foi comprado, aquilo que lhe foi acertado. E dizendo: interrogaram também uns soldados, já é outro exemplo. E nós, que faremos? E disse-lhes: a ninguém queirais, esse aqui é o mais impressionante, a ninguém queirais extorquir coisa alguma, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Veja que impressionante, Lucas 3,14. Agora em Êxodo 23, 7 e 8 diz: das palavras de falsidade te afastarás. Veja, a ninguém queres extorquir, não deis denúncia falsa. Das palavras de falsidade te afastarás. Não matarás o inocente e o justo. Ou seja, essas pessoas não poderiam fazer um mau juízo. Você não poderia fazer um juízo errado, dar uma denúncia falsa para matar um inocente ou uma pessoa justa. Você não poderia levantar uma falsa justiça. Porque
não justificareis o ímpio. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega o que tem vista e perverte a palavra do justo. Contentai-vos com o vosso soldo. Olha, ninguém quereis extorquir coisa alguma. Não matarás o inocente pelo justo. Como era esse não matarás o inocente pelo justo? Esse ímpio aqui dava o dinheiro para o soldado para incriminar esse inocente, para matá-lo. E João dizia, não dareis denúncia falsa, que é justamente isso aqui, ó. Não tomarás suborno, entendeu? A mesma coisa, não quereis extorquir coisa alguma, que é não tomarás suborno, não farás uma denúncia falsa, que é não dareis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, ó. Suborno, o suborno cega os que têm vista, não aceitarás suborno. Veja que se encaixa perfeitamente os ensinamentos das boas novas, que é a Torá, a lei de Moisés, com o que João ensinava. Observe que o Evangelho é a mesma palavra dita na lei. Não é estranho isso? Já o Messias também anunciava o Evangelho, e eu não vou me alongar muito, né, que eu coloquei aqui, no Evangelho do Messias, pois toda a sua vida foi anunciar a lei e os profetas, até depois da sua morte, né? Ele mesmo diz que a lei não será alterada, em Mateus 5,17. Ele mesmo, em toda a sua vida, nunca pecou, segundo João, capítulo 3, versículo 4. O pecado é a transgressão da lei, já que ele não pecou, e nós somos imitadores dele, logo, a sua vida foi anunciar o Evangelho. Tanto que no Evangelho de João, ele utiliza uma profecia do profeta Baruque para falar do Messias, que era a lei Torá do Eterno, feita em carne. Veja o que Baruque diz, ó. Conhece a fundo os caminhos que conduzem à sabedoria, galardoando com ela a Jacó, seu servo, e a Israel, seu favorecido. Ou seja, o Eterno deu a Torá a quem? Ao povo de Israel. Isso é o galardão do povo de Israel. Foi então que ela apareceu sobre a terra. Quem é ela? Quem é ela que apareceu sobre a terra? Onde permanece entre os homens. Veja, onde permanece entre os homens. Quem é ela? É o que a gente vai ver agora, mudando aqui o capítulo. Diz, ela, que apareceu na terra e permanece entre os homens, ela é o livro dos mandamentos divinos e a lei que subsiste para todo sempre. Ou seja, essa lei aqui foi ela que apareceu na terra, onde permanece os homens. Mas até aí tudo bem, a Torá não foi dada a todos os homens. Ela é o livro dos mandamentos divinos, a lei que subsiste para todo sempre. Opa, aqui já está dizendo que subsiste para todo sempre. Todos os que nela se agarrem adquirirão a vida, e os que a abandonarem morrerão. Ela apareceu sobre a terra e permanece entre os homens. Ela viveu, ela andou, ela caminhou entre os homens. Em outras traduções, eu vou ler aqui, a outra tradução que eu tenho aqui, diz o seguinte, ó. Vou ler para vocês aqui rapidinho no livro que eu tenho aqui. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Baruque, capítulo 3, versículo 38, diz o seguinte, ó. Depois disso ela apareceu sobre a terra no meio dos homens e viveu. Aqui já nessa outra tradução, ó, entre os homens. Mas aqui na minha ainda tem a palavra e viveu. E a gente vê no Strong, no livro de Baruque, que realmente tem a palavra e viveu. E João, no capítulo 1 de João, o que é que João diz sobre o Messias? Capítulo 1, versículo 14, diz... Deixa eu abrir aqui na internet para vocês verem. Olha o que João diz sobre Yeshua. Só um minutinho. A internet está lenta aqui, mas vai abrir já.
João, capítulo 1, verso 14. No primeiro ele diz, no princípio era o verbo, né, a palavra. Deixa eu só ver aqui, ó. Tá aqui na infiel. Deixa eu colocar na traduçãozinha melhor aqui. Não que as outras sejam melhores, mas às vezes a outra tradução aparece num contexto mais próximo do que o autor queria expressar. No princípio era aquele que era a palavra, e ela estava com o Eterno, e era o Eterno. Mas no verso 14 diz: aquele que é a palavra, o Messias, Yeshua, tornou-se carne e viveu entre nós. E olha o que Baruque disse: depois disso, ela, a Torá, apareceu sobre a terra, no meio dos homens, e viveu. Ela é o livro dos preceitos do Eterno, a lei que subsiste para sempre. Todos os que nela se agarram destinam-se à vida, e os que a abandonarem perecerão. O que o Messias diz? Quem crê em mim será salvo, aquele que não crê já está condenado. Ponto. Ele não é a Torá em carne? O que é que a Torá diz? Que todo aquele que cumprir os mandamentos e acreditar na Torá e cumprir, será salvo. Quem não cumprir será condenado. Então aqui, irmãos, hoje eu encerro a primeira parte desse estudo, vou fragmentar ele em mais estudos, mas que vocês possam continuar acompanhando essa série para serem edificados pela palavra do Eterno. Que o Eterno vos abençoe ricamente, que Ele dê sabedoria para vocês nessa semana. Shalom, meus queridos.